Nosso texto hoje será a partir do verso 36, mas nós estaremos lendo inicialmente a partir do verso 31, para que os irmãos entendam o enredo do texto, tá bom? Nós vamos ler a partir do verso 31 de Atos 9, mas a nossa meditação será na realidade do verso 36 até o verso de número 43. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? A palavra de Deus diz assim, verso 31 do capítulo 9 de Atos. Assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no consolo do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore, envie até nós. Verso 39. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de inicialmente lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Você é discípulo? Você é discípula? Essa é a pergunta inicialmente que eu lhe faço. Nos parece que aqui o ministério de Pedro está em ampla ascensão. Há até quem defenda que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ter outro título. Deveria ser Atos do Espírito Santo. Eu concordo com essa pessoa. Atos do Espírito Santo. Mas não está errado chamá-lo de Atos dos Apóstolos. Interessante, queridos, que aqui, no verso de número 36, nós nos deparamos com uma situação única na Bíblia. E que situação é essa? Em toda a Escritura, por diversas oportunidades, nós ouvimos, nós nos deparamos, nós lemos a palavra discípulo. Mas só há uma pessoa em toda a Escritura Sagrada que é chamada de discípula. Quem? Dorcas. Ela é a única mulher, não estou dizendo que ela é a única discípula da Escritura, mas estou afirmando que ela é a única mulher em toda a narrativa bíblica que é conhecida como discípula. Dorcas. Mas eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite, mais uma. Para você, o que é um discípulo? O que é uma discípula? Vou dizer a você o que é. O discípulo, ele é um pupilo. O discípulo, ele é um aluno. O discípulo, ele é um seguidor de alguém. No caso aqui, de Cristo. O que fica claro, quando no verso 36, essa mulher é chamada de discípula, que ela tinha um modelo a seguir. E o modelo que aquela mulher seguia era Cristo. Ela era seguidora de alguém, e na vida dela não havia dúvidas de que ela seguia a Cristo.
Mas outra coisa interessante no verso 36. O que Dorcas, como discípula, fez? Ela acolheu os ensinos de Cristo. Um discípulo faz isso. E se alguém ensinasse outra coisa, aquém do que ela aprendeu, ela estava disposta a rejeitar esse ensino. Em outras palavras, no momento em que o evangelho lhe foi apresentado, essa mulher tomou uma decisão contundente na sua vida. Ela resolveu se submeter, não só intelectualmente a Cristo, mas também moralmente. Em outras palavras, a partir do momento em que o evangelho foi apresentado a Dorcas, ela mudou a mente, mas ela também mudou o coração. Isso é muito notório na vida de um discípulo ou de uma discípula. Me permita um adendo aqui nessa noite. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo, falando acerca de Cristo, ele diz o seguinte: que Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Foi isso que aconteceu com Dorcas. Foi isso, creio, que aconteceu comigo e que aconteceu com você. Imagine a seguinte cena. Imagine uma pessoa se afogando. Se fosse jogado para ela um manual de natação, para que isso serviria? Qual a serventia de um manual de natação para quem está se afogando? Nada. Mas se jogássemos uma corda, com certeza, isso seria libertador para aquela pessoa que estaria se afogando. Foi isso que ocorreu na vida dessa discípula. Foi isso, espero, que tenha ocorrido na minha vida e na sua. Porque se nós, assim também como Dorcas, fosse deixado a nossa própria sorte, nós estávamos perdidos. Mas nosso mestre, nosso libertador, aquela pessoa que nós resolvemos segui-lo, ele nos libertou, conforme o texto que eu li agora há pouco, de Gálatas capítulo 1, verso 4. Ele nos libertou da penalidade, mas também da condenação. Mas aí surge uma pergunta: com que intuito? Para que Deus libertou você? Foi só para lhe salvar? Eu não acredito nisso. Deus nos libertou para que nós venhamos a servir. Deus nos libertou para que nós venhamos a servir. Aí surge uma outra pergunta, ainda com base no verso 36. O que transformou a vida dessa mulher? Claro que você vai me dizer que foi o evangelho, e é verdade. Mas eu lhe pergunto, ela tinha o Novo Testamento? Não. Então o que salvou essa mulher, o que regenerou essa mulher, o que mudou a vida dela e tornou ela uma discípula, está registrado em Atos 2:42. Ela perseverava, como os irmãos da doutrina primitiva, na doutrina dos apóstolos. E que doutrina era essa? Era um ensino oral. Ela foi ensinada de forma oral acerca do ministério, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. E isso foi suficiente para torná-la uma discípula. Pregação passada aqui, o pastor João me suscitou uma frase de Spurgeon. E a frase dizia exatamente o seguinte: Deus pode usar trombetas de chifre de carneiro, mas se você pudesse tornar uma trombeta de prata, prefira isso. Em outras palavras, quanto mais você puder se preparar, melhor será para você. Mas aí eu me questionava, meditando nesse texto: será que Dorcas teve os mesmos recursos que você que está sentado me ouvindo, ou me acompanhando de forma remota, dispõe? A resposta é óbvia: não. Ela não participou de nenhuma conferência missionária. Ela não participou, queridos, de nenhum fórum.
Ela não participou de nenhum encontro. Ela não tinha nenhuma Bíblia de estudo. Ela não possuía nenhum manual de teologia. Ela não tinha a Instituta de Calvino. Ela não tinha absolutamente isso. Nada disso. E eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Mas eu fico imaginando se essa mulher tivesse tudo isso ao seu dispor. O que ela se tornaria? Mas apesar de faltar na biblioteca dela todas essas coisas, ela conseguiu fazer com que a vida dela valesse a pena. Ela tornou-se uma discípula, a ponto do médico Lucas gastar alguns minutos da vida dele para registrá-la como uma discípula. O Espírito Santo inspirar Lucas para a vida daquela mulher que lançava luz sobre o que o Evangelho pode fazer na vida de alguém. Isso me chamou muita atenção. Mas a parte B do verso 36 diz o seguinte: que ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Outra pergunta para você que está aqui nessa noite: quantas pessoas que convivem, quantas pessoas que convivem com você podem dizer que a vida dela se tornou melhor? Quantas pessoas que gastam o tempo dela com você, trabalhando com você, estudando com você, sendo educado por você, sendo seu filho, sendo seus pais, o que essas pessoas dizem do convívio com você? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu entendo que quem é discípulo torna a vida do outro melhor. Eu entendo, queridos, que quem é discípulo tem um conselho, tem um conserto, tem um ombro para emprestar, tem um ouvido para ouvir. Aquele que está quebrado pela vida, aquele que não tem esperança, o discípulo é esse suporte, é essa muleta. E outra coisa me chamou a atenção. A Bíblia diz aqui no verso 36, a parte B, que ela era notável. Muitos doutrinadores dizem o seguinte, que a tradução para o português foi infeliz. Porque no grego, essa palavra notável, a melhor tradução no português que ela poderia ter sido traduzida era o seguinte, que Dorcas transbordava. Dorcas transbordava. A vida dela era transbordante. Transbordante de quê? De boas obras. De boas obras. Ela não fazia isso esporadicamente, irmãos. Ela não fazia isso um dia sim ou dia não. Não. Ela fazia sempre. Ela era notável. Na vida dela transbordava as boas obras. Eu vou lhe pedir, por gentileza, para você abrir comigo, ou puder acompanhar aí pela TV, não sei se os irmãos têm condição de colocar, um texto que muito me chama a atenção, que está na carta de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso de número 14. Olha o que o texto diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, trate de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Pare um pouquinho aqui nessa noite. Teologia e boas obras não se divorciam, andam de mãos dadas. Nossa fé nos justifica diante de Deus, mas nossas boas obras nos justifica diante dos homens. O que você faz, o que você fala,
a maneira como você se comporta, dizem aos homens se você foi alcançado pelo Evangelho ou não, se você é discípulo ou não. As suas obras lhe justificam diante dos homens, mostram para os homens quem é você. É mais ou menos isso aqui que Tiago está dizendo. Verso 37. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Oh, meus amados, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui algumas verdades. Primeira, melhor dizendo, que coisas ruins chegam sem avisar na vida de pessoas crentes. Que coisas ruins chegam nas nossas vidas. Seja uma enfermidade, seja a morte, seja o luto, seja o rompimento de um casamento, seja a rebeldia de um filho. Isso chega sem avisar na nossa vida, na nossa casa. Mesmo nós sendo crentes fiéis, mesmo sendo discípulos, coisas ruins acontecem a discípulos. Coisas ruins acontecem a discípulas também. Eu gostaria de lembrar uma coisa aqui que às vezes a gente esquece. Nós ainda não chegamos em casa. Nós somos peregrinos nesse vale árido, nesse vale de lágrimas. A nossa casa não é aqui. Nós não seremos felizes completamente aqui. Nós estamos de passagem. Somos forasteiros e somos peregrinos. A nossa casa está no céu. Mas há uma segunda verdade aqui. Qual? Que há acontecimentos que vêm sobre a igreja como um raio. É isso que aconteceu aqui em Jope. Esse acontecimento veio de repente e deixou na comunidade um vazio. Há coisas que acontecem na igreja que você diz: eu não acredito, eu custo a acreditar. E isso, irmãos, deixa vazio no coração dos irmãos, na comunidade. Era isso que estava acontecendo aqui em Jope. Senhor, por que isso aconteceu com o melhor membro que nós tínhamos? Nós não acreditamos, Senhor. Por quê, irmãos? Terceira lição, talvez uma das mais importantes aqui do verso 37. O texto diz o seguinte, na parte B do verso 37. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa noite? Absolutamente nada, irmãos, que venha sobre a igreja, que na nossa ótica possa ser avaliado como algo bom ou como algo ruim, com certeza tem um fim proveitoso. Há um objetivo. Tudo que acontece na vida da igreja, há uma razão para ter acontecido. E tudo redundará em glória para o nome do nosso Senhor. O que é que eu vejo aqui no verso 37? Uma igreja noviça, uma igreja recém-convertida, mas exercitando fé. Por que eu digo isso? Porque aqui no verso 37, eu vejo a fé dos irmãos de Jope em ação. Certamente, com certeza, eles ouviram acerca da obra que Pedro realizou em Lida, cidade que ficava mais ou menos a 18 quilômetros de Jope. Pedro ali curou um homem chamado Enéas, nós lemos aqui, que há 8 anos jazia numa cama. Isso chegou ao conhecimento da igreja de Jope. E eles acreditaram no milagre. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Dorcas morre, eles prepararam o corpo dela lavando-a. Os judeus tinham o costume de lavar os corpos com água morna. E depois de lavarem com água morna os corpos, eles passavam óleo ungindo. Mas eles não ungiram o corpo com óleo. Eles apenas, diz o texto sagrado, eles apenas lavaram. Por que será? Porque eles acreditavam que através da vida de Pedro,
aquela mulher poderia retornar à vida. Eles aguardavam um milagre. E eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite. Será que você ainda crê que o poder do Evangelho pode ressuscitar o morto que você deixou em casa? Aquele inerte que agora está em sua casa, que não escuta ninguém, que não consegue enxergar um palmo além do nariz, que é manco, que é paralítico, que não consegue andar com seus próprios pés. Será que você ainda acredita, Igreja do Médici, que Deus pode ressuscitá-lo? Que o Evangelho pode mudá-lo? Que o Evangelho pode convertê-lo? Pode tornar um discípulo? Pode tornar uma discípula? Creia. Essa igreja aqui acreditava. E deixar o corpo daquela mulher no andar superior da casa que ela morava. Possivelmente, o lugar onde a igreja se reunia. O andar superior. Verso 38. Olha o que o texto sagrado nos diz. Vamos reler? Como Lida ficava perto de Jope, mais ou menos 18 quilômetros, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Meus amados irmãos, eu creio que esses 2 homens, eles fizeram essa viagem debaixo de muita tristeza, certamente debaixo de muita comoção, mas ao mesmo tempo existia no coração desses 2 discípulos uma expectativa. E esse mesmo sentimento de comoção e de expectativa ficou alojado com os irmãos que estavam em Jope. Me permita agora um parênteses aqui nessa noite. No meu entender, não existe uma dor mais profunda e ao mesmo tempo mais doída do que a dor do luto. É terrível. É uma dor que invade a nossa alma. A maioria de nós, talvez aqui, já passou por isso. Não é fácil. Você ver alguém que você ama, ser às vezes até de forma muito brusca, ser arrancado dos seus braços. Não é fácil se despedir de alguém que você ama e devolver lá o pó, porque ele veio de lá, e de lá todos nós retornaremos. Não é fácil. Quem sabe, queridos, você está aqui nessa situação. Vez por outra, essa dor insiste em tomar conta de você. Insiste lá no seu peito. A saudade de alguém que ocupou um espaço tão importante na sua vida, mas que hoje não está mais com você. Eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Nós cremos na ressurreição do corpo. Portanto, nessa noite, enxugue suas lágrimas. Cristo venceu a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. E quando Ele voltar, todos nós seremos revestidos de um corpo ressurreto. Portanto, nessa noite, não viva como quem não tem esperança. Ele ressuscitou e voltará. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra, porque nós temos essa esperança de que um dia ressuscitaremos e o veremos da forma como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 39. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito, enquanto estava com elas.
Às vezes, irmãos, a gente pensa que o consolo está tão longe, né? Às vezes a gente pensa, irmãos, que o bálsamo de Deus está tão longe. Houve um certo desespero, creio eu, naquela igreja. Mas a resposta de Deus para aquela igreja estava apenas 18 quilômetros ao lado deles. O que é que eu aprendo aqui nessa noite? Que sempre, para uma igreja ferida, para uma igreja triste, para uma igreja que às vezes não consegue entender determinadas coisas, sempre Deus tem a resposta. A resposta aqui para a igreja de Jope era a seguinte, a pergunta, por que Dorcas morreu? Se ela era quem mais nos ajudava. Esse era o questionamento. Eu gostaria que, irmãos, nós entendêssemos aqui de uma vez por todas, que jamais o Senhor irá nos abandonar. Para uma igreja ferida, para uma igreja magoada, para uma igreja aqui talvez com a esperança em baixa, quem sabe? Pedro era a resposta do céu ao coração daquela igreja. Era ele quem Deus iria usar para confortar, para aliviar o vazio no coração dos irmãos de Jope. Mas uma coisa nesse verso 39 me chama a atenção. Diz que todas as viúvas, no verso 39, não é isso? Todas as viúvas o cercaram. Cercaram quem? Pedro. Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito, enquanto estava com elas. Eu repito. De que maneira você pretende gastar os anos que você ainda tem? Pergunte ao seu próprio coração. Como eu vou gastar os anos que eu ainda tenho? Sabe por quê, irmãos? Nós só temos essa geração. E Deus não vai lhe chamar para fazer missão no céu. Nós não iremos fazer missão, irmãos, depois que nós sairmos daqui. Nós só temos pouco tempo, resta-nos pouco tempo. O que são 50, 60 anos? Para você chegar a 100 anos, olhar para seus filhos e dizer o seguinte: olha como minha conta está rebuscada. Olha que conta recheada de dinheiro eu tenho. Você pensa assim? Como você pretende gastar seus anos que ainda tem? Essa é a pergunta que esse texto nos faz. Porque nós não iremos fazer missões no céu. E não se fará missões também no inferno. Nós só temos essa geração, só ela. E todos nós aqui temos pouco tempo. Você pode estar querendo dizer: pastor, eu vou viver 100 anos. O que são 100 anos? Pouco tempo. Meus amados irmãos, como essa mulher, quando era viva, evidentemente entrava na igreja. Isso me chama a atenção demais. Dorcas não olhava os problemas. Dorcas não procurava os defeitos. Não, irmãos. Ela olhava para as necessidades. O que está faltando na igreja? E ela percebeu que algumas viúvas não podiam vir ao culto, porque não tinham vestidos, nem tinha calcinha, nem sutiã, roupas de baixo. Ela notou isso, que algumas viúvas, pelo próprio contexto de ser viúva, não podia vir às reuniões, no cenáculo, lá no quarto, no quarto que colocaram o corpo dela. Ela percebeu isso. Então, ela se disponibilizou a ajudar. Ou seja, ela fez uma pergunta a si mesma: como eu posso ser útil? Como eu posso ajudar? Uma coisa me chama a atenção aqui nesse texto. A preocupação dessa discípula era a sua comunidade, era a sua igreja local. E sabe o que eu aprendo aqui? Quem não é bênção na igreja que serve,
não é bênção em lugar nenhum. Quem não consegue desenvolver seus talentos na comunidade a qual serve, não é bênção em lugar nenhum. Dorcas estava olhando para a necessidade da igreja dela. Eu lhe faço outra pergunta aqui nessa noite. 2. Quantos anos de discípulo ou de discípula você tem? O que pode ser mostrado que você já fez em prol da igreja? Mostre suas obras. Quando Pedro chegou, todas as viúvas o cercaram e com as roupas nas mãos diziam a Pedro o seguinte: olha o que essa discípula fazia por nós. As obras de Dorcas eram visíveis. As obras de Dorcas não eram de palavras. As obras de Dorcas eram concretas. Eu lhe faço uma pergunta aqui: e as suas? O que você tem feito? Você ajuda quem? Você se envolve em quê? É discípulo? É discípula? Mostre suas obras. Mas pastor, não sei pregar. Não tenho habilidade com criança, pastor. Para o louvor já tentei, não dá. Não canto bem, não sou instrumentista, pastor, não sei fazer nada. Meu querido, o que Dorcas fazia? Na mão de Dorcas não tinha um violão. Na mão de Dorcas não tinha um teclado. Na mão de Dorcas não tinha um microfone. Não. O que Dorcas tinha? Em uma mão ela tinha um novelo de lã. E na outra uma agulha. Uma simples costureira mudou a vida de uma comunidade. Qual é a sua desculpa? Notinha de rodapé. Ela tinha 2 nomes, não era? Tabita, que era muito comum isso, né? Que era o nome hebraico dela. E Dorcas, que era o nome grego. Ambos significavam a mesma coisa. Gazela, ou coça, ou servo, com C. Significavam as mesmas coisas. Interessante que o nome Dorcas ou Tabita significava agradável. Dorcas fazia jus ao seu nome. Conviver com essa mulher fazia bem. Conviver com essa mulher tornava a vida dos outros menos pesada. Você é discípulo? Você é discípula? Vou lhe dizer se você é assim. Não precisa abrir João capítulo 15, verso 8. A Bíblia diz o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Essa mulher, ela colocou a mão na massa. Leia-se, na agulha e na linha. Mas ela também colocou a mão no bolso. E ela dava de forma notável esmolas. Ô meu irmão, não me impressiona o fato de uma pessoa ter uma excelente retórica. Não me impressiona o fato de alguém ter um título eclesiástico. Não me impressiona o fato de alguém ter rosto angelical. Não me impressiona o fato de alguém ter bela voz. O ponto aqui é: você é discípulo? Então você tem obrigatoriamente que dar fruto. Em outras palavras, conversar com você é edificante. Conviver com você para seu cônjuge não é um fardo.
Seu cônjuge não convive com um moleque, convive com um homem. Conviver com você é bom, porque um discípulo torna a vida dos outros edificante. Um discípulo ou uma discípula torna a vida de quem convive com ele menos pesada. Sabe o que me chama a atenção? Que muitos estão cheios de muitas palavras, mas vazios e estéreis de obras. Há muito, irmão, conversa, há muita teologia às vezes, mas pouca ação. Nós temos gigantes nos púlpitos, mas anões em casa. Infelizmente. Essa é a grande realidade. Verso 40. Mas antes de verso 40, me veio uma coisa aqui na mente. Ainda no verso 39. Vou ler todo o verso. Peço a sua permissão. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Uma coisa que existia também na igreja de Jope: gratidão. Essas viúvas foram até Pedro, de forma grata, agradecendo a Deus pela vida daquela discípula. Sabe por quê, irmãos? Gratidão é uma atitude louvável, porque os ingratos são aqueles que recebem atos de bondade, mas nunca os reconhecem. Há dois sentimentos no ser humano, entre outros, que eu qualifico como terríveis: inveja e ingratidão. Né? O ingrato, você pode abençoar ele todo dia, ele nunca reconhece. Aqui em Jope, no seio dessa igreja, tão recém-convertida, irmãos, todos, existia gratidão por aquela discípula, pelo que ela fez por ela. Vamos partindo para o final, verso de número 40. Se a gente aprendeu algumas coisas aqui com Dorcas, agora nós vamos aprender algumas coisas com outro discípulo, com Pedro. Olha o verso 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. O que é que nós aprendemos aqui com Pedro agora? No quarto de cima, possivelmente era onde as reuniões da igreja em Jope acontecia. Eu quero entender, irmãos, que pelo fato do corpo de Dorcas estar lá, consequentemente, muitas pessoas estavam também naquele lugar. As viúvas, quem sabe a liderança da igreja de Jope, os discípulos de lá, os familiares dessa mulher possivelmente estavam lá também. Mas uma coisa me chama a atenção em Pedro. De uma forma educada, creio eu, ele pediu que todos saíssem. Por quê? Ele é discípulo. Porque ele recusou toda a aparência de vanglória, toda ostentação, porque as pessoas estavam ali para vê-lo. Mas Pedro não foi lá para ser visto. Ele pediu que todos saíssem, e numa atitude de humildade, continuando a sua humildade, ele se ajoelha, na atitude de servo, na atitude de discípulo, dizendo com esse ato, que ele está debaixo da autoridade de alguém muito maior do que ele, o Senhor Jesus. Ele se ajoelha sozinho, no anonimato. E aqui eu tiro uma lição para nós. Você é discípulo? Você tem boas obras? Você tem o que mostrar?
Mas aqui com Pedro a gente aprende o seguinte, que o discípulo, ele vive longe dos holofotes. Ah, meu irmão, se alguém gosta de ver seu nome badalado, se alguém gosta da sua vida social ser invejada, se alguém gosta, irmãos, desse tipo de coisa, eu tenho uma notícia para você. Deus pode quebrar esse desejo intenso que você tem ou pode ter pelos luminares. Sabe por quê? Eu já disse isso aqui outras vezes. Eu não conheço um homem ou uma mulher que Deus não quebre ele ou ela antes de se utilizar dele. Deus rejeita os soberbos. Pedro entendia isso. E quando Deus tirar esse desejo, irmãos, talvez de nós, quando isso finalmente for retirado de nós, extirpado de uma vez por toda da nossa vida, talvez Deus nos trará de volta. Mas quando Ele nos trouxer de volta, isso já não faz mais nenhuma diferença. Porque você será apenas mais um no exército desse que você aprendeu a chamar de mestre. Você será apenas um discípulo. Permita-me um parênteses. Quando você analisa a vida de Moisés, eu creio, irmãos, que Moisés ele foi educado, ensinado, desde pequeno, a ser possivelmente um futuro faraó do Egito. Na cabeça de Moisés, como da mãe de criação dele, quando adolescente talvez, passava na mente dele de viver eternamente num palácio. Se casar com uma mulher com a beleza exótica de Cleópatra. Mas quando Deus resolveu usar Moisés, tirou ele de um palácio e o pôs num deserto. E ele não foi morar em um palácio, ele foi morar na casa do sogro, chamado Jetro. Não era exército de ninguém, não era general de ninguém, não comandava ninguém, a não ser algumas ovelhas magras do seu sogro. E casou-se com uma mulher chamada Zípora. Colocou um dos nomes dos filhos dele, Gesso, porque disse: Deus me fez peregrino. Se você quer ser discípulo, prepare-se para ser quebrado, para ser moído. Deus primeiro quebra, para depois refazer. Essa é uma grande verdade aqui. Pedro sabia disso. Verso 41. Você é discípulo? Verso 41. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente a viúva, apresentou-a viva. Oh, meu irmão, uma Dorcas morta, inerte, não servia para a igreja. Não. Pedro não só orou por ela, após ressuscitá-la, em nome de Jesus, é claro, mas aqui você vê Pedro ajudando ela a ficar de pé, talvez explicando a ela o que aconteceu, dizendo a ela o quão importante ela ainda era para aquela comunidade. Que coisa, irmãos. O que é que eu aprendo aqui com Pedro? Quem é discípulo, ajunta. Quem é discípulo, agrega. Quem é discípulo, irmãos, ajuda a levantar o fraco, aquele que está com os joelhos trôpegos, a se erguer. Quem é discípulo ajuda as mãos vacilantes a segurarem de novo a espada, né?
Você é discípulo, então você, irmãos, ajunta, você não separa. Guarda uma coisa no seu coração. As pessoas que mais lhe amam são aquelas que farão de tudo para você parecer com Cristo. São seus amigos. Esses são quem lhe ama. Está aqui Pedro dando a mão àquela mulher, ajudando-a a levantar. Esse é um discípulo. O poder, a honra, a glória, tudo era de Cristo, mas a mão era de Pedro. O que você tem feito? Quantas pessoas estão no Evangelho por sua causa? E quantos você já desanimou? – 42 e a gente termina. E 43. Isto, ou seja, esse fato, né, grandioso, se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram em Pedro. Foi? E muitos creram em quem? No Senhor. Perceba que esse fato tão notório na cidade fez com que conversões aconteceram. Mas eles creram no Senhor. O que é que eu aprendo aqui? Que um discípulo, ele tem sua vida, o seu ministério, o seu estilo de vida, todo para a glória de Cristo. Sabe o que eu espero? Que Cristo seja sempre glorificado nas nossas vidas. Vamos para algumas aplicações finais, e já partir para o segundo momento. Algumas aplicações, irmãos. Quem é discípulo tem experiência de conversão. Isto é alguém que crê na verdade, leia-se o Evangelho, e essa verdade passa a regular seu comportamento, suas decisões, suas motivações. Não basta lembrar vocês mais uma vez, nosso mestre é Cristo, mas também Ele é o nosso modelo. Segundo, o que são boas obras? Você faz boas obras? Eu vou lhe responder o que são boas obras. É tudo aquilo que Cristo faria se estivesse no seu lugar. Ou eu posso definir de outra maneira. Boas obras é tudo aquilo que alivia a carga do outro. Irmãos, seus pais têm a vida melhor porque têm vocês como filhos? É bom ser seus pais? Pais e mães que estão aqui, seus filhos podem lhe imitar? Terceira lição. Tudo que nós desejamos nessa vida é que as pessoas tenham contato com as nossas boas obras. Quando você finalmente partir dessa terra para a eternidade, qual é o seu legado? O que você vai deixar? Ou o que nós estamos deixando? O que será dito a nosso respeito no dia do nosso funeral? Quando você partir, o que é que seus familiares, o que é que seus vizinhos, o que é que seus colegas de trabalho podem tocar e dizer o seguinte: isso foi feito por fulano. Que homem notável, que mulher notável. O que é que você vai deixar de legado? Uma coisa me chama muita atenção aqui.
Além de ser um apóstolo, Pedro aqui é um intercessor. E um discípulo que é um intercessor, ele consegue ouvir o clamor da terra, mas ele também vai buscar recursos no céu. Irmãos, quantas pessoas batem à sua porta pedindo refrigério, pedindo um conselho, pedindo que você ore por ela. E o que você tem feito com as pessoas que lhe procuram? Olha a necessidade que Pedro viu, né? Orou por aquela situação, foi buscar os recursos no céu. O intercessor é alguém que vive entre dois mundos. Ele escuta o clamor da terra, mas ele também vai buscar os recursos no céu. Uma coisa me chama a atenção aqui, Dorcas. O céu queria Dorcas, mas a terra ainda queria ela também. Por favor, não ocupe espaço na terra inutilmente. Faça sua vida valer a pena. Terminando aqui, meus irmãos. Diante desses dois discípulos que nós vemos na igreja primitiva, um tinha um chamado especial. Eu não creio que exista mais apóstolo hoje, né? Interessante que os apóstolos, entre aspas, que nós temos hoje, ora por uma pessoa aqui, aí daqui a 15 dias a pessoa aparece na igreja dele de novo curado, né? Isso nunca aconteceu na Bíblia. Os apóstolos mandavam levantar, mandavam curar, e instantaneamente a cura se realizava. Pedro tinha um chamado especial para ser apóstolo. Mas Dorcas é alguém talvez como eu e como você, que tomou a decisão de santificar sua profissão, de santificar seu diploma e ajudar as pessoas. Será que você tem essa expectativa? Qual é a sua profissão? Santifique para a glória de Deus. Que as pessoas possam olhar para você e ver na profissão que você exerce um discípulo santificado pelo Evangelho. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, perdão. Que nós vivamos de uma tal maneira que sejamos úteis na terra, mas também que sejamos desejados no céu. Não é verdade? Quando a gente morre, há o quê? Há alegria no céu. Não é verdade? Claro que há alegria no céu. Nós vamos encontrar com o nosso Salvador e com a igreja triunfante que está lá. Mas enquanto estivermos aqui, que sejamos úteis. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração na noite de hoje.